Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que a gente possa, nessa meia hora aí, poder sintonizar com a paz maior do Mestre Jesus para atravessarmos aí a caminhada que todos nós temos que atravessar. Primeiro, é um privilégio poder estar aqui para poder conversar com vocês. Algum deslize, é a primeira vez que estarei fazendo isso desta maneira, mas estou fazendo com muito amor no coração e agradecendo a todos que estão participando,
peço a todos que mentalizem nosso Mestre Jesus, para que nós possamos receber as maiores vibrações de amor e de paz. O tema que eu escolhi hoje do Evangelho é com respeito à paciência. É um tema bastante linkado com os nossos dias atuais, onde a gente precisa ter paciência, muita paciência. Mas antes de entrar propriamente no Evangelho, gostaria de fazer algumas considerações sobre paciência. Primeira, a definição de paciência é a ciência da paz. Então, paciência está ligado diretamente à paz. Ciência é um estudo, é um conjunto de fatores. Então, a paz é um conjunto de fatores e um deles é a paciência. Então, com isso eu posso afirmar que quem não tem paz, não tem paciência. Então, se a gente quiser ter paciência, primeiro a gente precisa encontrar a nossa paz, nosso equilíbrio, mesmo que os dias atuais demandem um esforço muito maior. Então, o primeiro conceito que eu digo aos senhores e às senhoras é que se nós não tivermos paz interior, nós não conseguimos ter paciência. Então, nós temos que buscar essa paz interior através da mente serena, da mente calma, saber que tudo está sob o controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo está sob o controle de Deus. Uma outra coisa definição assim, que eu gostaria de falar para os senhores, é que às vezes a gente, ou na maioria das vezes, a gente quer ter paciência com todo mundo, mas às vezes a gente não tem a paciência conosco. Nós não somos pacientes com nós, às vezes. E nós temos que exercer a paciência para nós mesmos. Porque nós somos seres ainda em evolução. Então, também uma coisa que nós temos que ter bastante clara é que nós temos que ter paciência conosco, com nossos erros, com os nossos momentos de perda de paz, né? Porque não seria justo a gente ser paciente com os outros se a gente não tem paciência com nossos equívocos. Uma outra coisa, que a paciência é uma paz interior. Se você não tiver equilibrado, não tiver paciência interior, você não consegue. Se você não tiver paz interior, você não consegue ter paciência. Então a gente precisa, de alguma maneira, procurar ter a nossa paz interior, o nosso tempo para a gente se equilibrar. Uma outra coisa é a sintonia da paz, só se você estiver em paz. A maior paz que existe é a paz de Deus. Ou seja, busque em Deus a paz. Ele é a fonte inesgotável de paz e equilíbrio para nós, no nosso Mestre Jesus. Nós temos uma fonte de paz universal. Então, quando a gente quer um equilíbrio interior, a gente quer a paz, para ter paciência, nós temos fontes abundantes. Deus é a fonte de paz. O Mestre Jesus é a fonte de paz. Os seus benfeitores, uma fonte de paz. As mensagens espíritas, fonte de paz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, fonte de paz. Nós estamos rodeados de fonte de paz para que a gente consiga nos equilibrar internamente, para que a gente consiga avançar. Então, se você, meus irmãos e minhas irmãs, e eu também, quando começar o desequilíbrio,
quando começar a nossa falta de paz e, por consequência, a falta de paciência, vamos buscar nessas fontes que estão ao nosso lado. Às vezes num amigo, né? Mas nós temos várias fontes para beber a paz, para se equilibrar. Elas estão ao nosso lado. Cabe a gente procurar e equilibrar a paz. Posto isso, meus amigos, agora nós vamos ler o Evangelho, a paciência, um espírito amigo, Harvard, 1862. Eu sempre digo que o Evangelho ele é mais atual do que nunca. Parece que foi escrito para os dias de hoje. Então ele fala assim, olha, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afliçais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Ou seja, qualquer coisa que aconteça com nós é para o nosso bem. Jamais é para o nosso mal. A gente sempre tem que partir do pressuposto e da verdade universal que nós temos que acreditar, e acreditamos nisso, que Deus é uma fonte inesgotável de amor. Deus ama a todos nós. Então, se tem um momento de dificuldade, se tem alguma dor, a gente tem que ter a paz para poder entender que, de alguma maneira, isso é para o nosso bem. É muito difícil, não é fácil, não. Mas é melhor que nós tenhamos essa visão internamente do que não ter nenhum lugar para se ancorar diante de um problema. Então ele diz aqui, ó, quem vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. E aqui entre sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiga em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas uma bem mais penosa, existe uma bem mais difícil, e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar o que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Eu vou repetir. Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submetermos à prova de nossa paciência. Então, este momento que o planeta Terra vive é uma prova de paciência, de caridade, de acreditar. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Ora, se nós temos que atravessar a ponte, nós temos que passar por dificuldades, por aprendizados, nós temos que caminhar nessa ponte. Caminhe nessa ponte olhando para o céu e não olhando para o chão. Olhe para o céu e acredite que, apesar das dores, isso é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado. Na Bíblia diz, qual filho que pede um pão ao pai e o pai dá uma pedra?
Deus vai dar uma pedra para nós se a gente pede o pão para ele? Claro que não, né? Então aí ele fala que a gente sempre tem que olhar para cima. Olhar para cima, talvez não no sentido figurado, mas olhar para a sublimição, o ser sublime que é Deus. Então ele fala, coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta é a palavra que resume tudo. Ou seja, se Cristo veio à Terra, o mentor do planeta Terra veio a nós, para nos ensinar, para não deixar um legado que já dura 2020 anos. Teve o seu quinhão de passar por provações. Quem somos nós, que ainda somos tão imperfeitos, que ainda temos tantas falhas, podemos querer não passar por nada, não passar por nenhum aprendizado? Veja a benevolência de Deus. E aí, fala aqui, a obediência e a resignação. É de Lázaro, Paris, 1863. Poderia falar Paris, 2020. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ou seja, nós temos que ser obedientes porque existe uma racionalidade, existe uma razão para a gente obedecer às instruções de Deus. Existe uma razão para a gente ser obediente ao nosso caminho, ao nosso aprendizado. Então ele fala, a obediência ela tem que ser racional. Você tem que, de alguma maneira, entender o porquê que acontece aquilo. E o Espiritismo te dá todas as ferramentas para que você entenda isso. E ele diz, a resignação é o consentimento do coração. Então, eu entendo a razão, mas o meu coração está em paz, porque eu sei que isso é bom para mim. Então, quando você faz o consentimento da razão através do coração, você tem a razão, que é a inteligência, a engenharia, que os bons espíritos, antes de você reencarnar, te ajudaram a fazer, e você tem o consentimento do seu coração, que é a paz, que é o equilíbrio para você cumprir o seu caminho. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Então, ele fala que o poltrão não pode ser resignado, que é aquele que não tem o coração. E aqui ele diz também, Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista, ou seja, ele tinha a humildade, ele tinha um amor, ele tinha um perdão. E isso, na antiguidade materialista, isso não tinha valor nenhum, tinha valor, se era materialista, tinha seu valor só material. Será que nós estamos ainda muito à frente disso?
Vamos pensar. Vamos pensar. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia na fraqueza da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Então, assim, isso tem alguma coisa bem forte dos momentos atuais, né? Nós temos um momento em que a gente tem que fazer algumas ponderações. E a primeira ponderação é a seguinte: toda a materialidade nos vale de alguma coisa nesse momento? Ou será que não é o momento de a gente refletir e ver que a parte espiritual realmente é a única que pode nos salvar? Nada é por acaso. Então, como ele diz aqui, ó, chegou o momento de a gente rever. Cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Foi escrito em 1863. Poderíamos dizer que foi escrito aí o mês de março e abril. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, vou repetir. Obedeceis à grande lei do progresso. A essa ninguém foge. De uma maneira ou outra, nós vamos progredir. Que é a palavra da vossa geração. Nós temos que evoluir. Nós estamos evoluindo. Hoje nós temos infinitas maneiras, bem mais assertivas do que na antiguidade. Nós temos o Evangelho, nós temos a internet, nós temos as organizações espíritas, nós temos o YouTube com palestras espíritas, enfim. Nós temos hoje, fazendo uma palestra com remota, eu na minha casa e os senhores e as senhoras de você, mas estamos andando. Então, nós temos ferramentas que não foram nos dadas de graça. Não foram nos dadas para somente o prazer, para somente o consumo. Foram nos dadas para o progresso. Cabe cada um de nós utilizar. Então ele fala aqui, ó, infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, que não quer entender. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com duplo esforço do freio da espora. Ou seja,
O freio e a espora são para parar. Então, a humanidade vai ter que parar. E é isso que ele, segundo o meu entendimento, ele quer dizer. E aí, só para terminar, mais um pedacinho aqui que é interessante, que é a fé, mãe da esperança e da caridade. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Ou seja, nós temos que exercitar a fé, acreditar todo dia que tudo está bem, que nós estamos indo para frente e que nós acreditamos no Deus Pai Todo-Poderoso. A fé é um exercício. Eu não posso ter fé só a hora que eu tenho problema. Não posso ter fé só a hora que eu quero alguma coisa. A fé é diária. A fé é uma maneira de agradecer. Então, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não podemos adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Se eu não tenho fé, se eu não tenho fé em Deus, fé no Evangelho segundo o Espiritismo, como que eu vou ter esperança e caridade? Se eu não tenho fé no plano espiritual, se eu não tenho fé que eu vou para um lugar onde é melhor de onde eu estou hoje, onde eu vou poder praticar a caridade, o amor, o perdão, onde está a minha fé? Então, sem fé, você não tem esperança, não tem caridade. Você é vazio. Você vive só achando no plano espírito, no plano material. E essas três virtudes, né, que é a fé, a esperança e a caridade, formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, que esperaremos? Se a gente não tiver fé no mundo espiritual, o que vale a pena nós estarmos aqui? O que vale a pena? Viver por viver é uma vida muito, muito pobre. É uma vida muito rasa. Né? Então, a gente tem que agregar no nosso dia a fé. Eu estou indo, eu estou andando, eu estou conseguindo. Eu falei ontem, mas eu acertei hoje. Eu tenho fé que amanhã eu não vou cometer esse erro. Eu tenho fé no plano espiritual. Eu tenho fé naquilo, tudo que eu aprendo e tudo que eu faço. Eu tenho fé nos exemplos de Deus, nos exemplos de Jesus. Desculpe, nos exemplos de Jesus. Eu tenho fé nas mensagens espirituais. Eu tenho fé, eu tenho força. Então, aqui, ó. Não é a fé que nos dá o amor? Se você não tiver fé no amor, para que está do amor? Para quê? Por isso que eu falo, a fé não se pega. O amor não se pega. Não é palpável materialmente, mas espiritualmente você sente. Por isso que a gente tem que acreditar na vida espiritual. Pois se não tivesse fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? A fé divina e inspiração de Deus desperta todos os sentimentos que conduzem ao homem de pé, o homem de bem. É a base da regeneração. A fé divina e inspiração de Deus desperta todos os sentimentos que conduzem ao homem ao bem. É a base da regeneração. Se eu não acredito, não tenho fé em Deus, em tudo que é provado para nós, como que eu vou ter o meu norte para caminhar? Como que eu vou me regenerar? Como que eu vou evoluir?
É, pois, necessário que esta base seja forte e durável, pois se a menor dúvida pode abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela. Então, você constrói todo um planejamento, toda uma vida, se você não tem fé. Se o mínimo balanço, você destrói tudo. Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas, os erros e as zombarias dos incrédulos. Pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é verdadeira fé. Então, quais que são os alicerces inabaláveis que a gente constrói? Vida futura, justiça, caridade, amor, perdão, paciência. Essas são. É a base que você tem que construir. E você tem que construir a sua evolução espiritual. Você tem que construir a sua vida espiritual plena. É essa que é a referência de construção. Construir o amor, construir o perdão, construir a caridade dentro do seu espírito. Isso ninguém destrói. Isso é inabalável. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíram e nem mesmo desejaria possuir. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmitir aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Falar de fé da boca para fora é muito fácil. Aliás, a coisa mais fácil que tem na vida da gente é falar da boca para fora. Agora, você tem que dar o exemplo. O que você fala é aquilo que você faz. Então, ele fala aqui, quando você tem a fé inabalável, você vai arrastar um monte de gente. Aqueles que criticam da fé, que não acreditam, mas pelo exemplo das obras, pelo exemplo da vossa fé, você consegue que as pessoas ponham a cabeça no travesseiro e comecem a acreditar que a fé realmente, ele tem fé. Porque o que ele falou na fé dele, ele me deu o exemplo. Então, muito cuidado quando a gente falar de fé e não mostrar o exemplo. Por quê? Por que cuidado? Porque as pessoas que já não acreditam na fé vão desacreditar mais ainda. Então, quando você tiver fé e falar de fé, faça. Dê o exemplo. Eu vou até perder aqui, ó. Pregai pelo exemplo da vossa fé. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Então, cuidado. Porque a fé, ela arrasta na medida em que nós falamos da fé e mostramos o exemplo. Mas ela também tem o poder ao contrário. Você fala da fé, mas não faz. Aquele que não acredita tem todos os motivos para não acreditar ainda mais. Então, cuidado. Então, aqui, ó. Pregai pela vossa inabalável esperança para que veja a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da fé. Fé no futuro, fé em Deus, fé na sabedoria. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. A fé é racional também, né? Não adianta você ter fé numa coisa que é irracional, né? Você tem que ter a racionalidade da fé, que é aquilo que a gente aprende, né? Amor, caridade, passar pelos problemas com paciência, né? Então, a fé é racional também. O que seria um exemplo de fé irracional? Por exemplo,
Eu tenho fé que eu vou viver até 250 anos. É meio irracional, né? Uma fé meio irracional, né? Eu tenho fé que eu vou morar na Lua. Não existe uma racionalidade. Não, eu tenho fé que no plano espiritual eu vou aprender, eu vou ensinar, eu vou amar. Eu tenho fé no perdão, eu tenho fé na palavra, eu tenho fé no amor, eu tenho fé na caridade, eu tenho fé na paz. Então você tem que ter, a fé tem que ser racional, né? E é isso que ele diz aqui. E na sua não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Vamos fazer essa pergunta hoje, depois que eu acabar aqui a nossa conversa. Amai a Deus, mas sabei por que eu amais? Vamos trabalhar esse tema antes de dormir hoje? Crede nas suas promessas, mas sabei por que os faz. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar, os milagres são produzidos pela fé. Aqui, fazendo um resumo, ele diz assim, nós temos que ter fé racional e seguir os preceitos de Cristo e de Deus, né? Nós não podemos ter uma fé que fuja a esses preceitos, a essas condições, né? Eu vou ter fé que aquela pessoa não vai se dar bem. Isso não existe. Isso não existe. Isso não é fé. Aliás, isso é má fé. Então, a nossa fé tem que ser racional, dentro dos princípios cristãos, que é a fé, que é o amor, a caridade, o perdão e a paz, entre tantos que a gente faz, né? Então, a nossa fé sempre tem que ser lastreada nos preceitos de Deus, nos exemplos de Jesus e dos nossos amigos e mentores espirituais. Bom, eu gostaria de agradecer o privilégio de poder falar com vocês e gostaria também que agora todos que participaram desse nosso bate-papo, que a gente encerrasse pensando em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre dos Mestres, que uma luz, mas uma luz muito forte, muito linda, estivesse e está sendo derramada pelo mundo. Que essa luz que vem do mais alto plano espiritual esteja escorrendo por todo o globo, por todo o planeta Terra, levando a nossa ansiedade, levando o nosso medo, levando a nossa falta de fé, talvez, no futuro próximo. Que ela esteja levando tudo isso, que ela esteja nos irradiando de amor, de paz, de esperança e de fé. E a todos os nossos irmãos que passam nesse momento por esse grande aprendizado. Desta maneira, gostaria de desejar a todos uma excelente noite, que Deus nos abençoe a todos, um excelente final de semana, vamos manter os cuidados aí, preconizados aí pelo Ministério da Saúde, né? Vamos nos cuidar dos outros, porque esta pandemia é uma prova de caridade também, né? Que a gente seja caridoso com as pessoas que precisam da nossa ajuda, principalmente as pessoas que são mais vulneráveis. Dessa maneira, encerro, então, desejando que Deus nos ilumine, nos dê paz. Uma boa noite a todos, que assim seja. Obrigado.